Então, vamos ver aí os símbolos, ou alguns símbolos básicos, que servem para representar graficamente um algoritmo, ou seja, fazer um fluxograma. Então, a gente usa aqui esse símbolo, que é o terminal, que indica o início ou fim de um algoritmo. Tem as setas que indicam os fluxos, elas conectam os blocos e indicam o fluxo, ou seja, o sentido do fluxo, né? Tem esse retângulo que representa qualquer processamento, pode ser um cálculo, pode ser a exibição de uma mensagem. Esse símbolo que é a decisão, que indica o desvio do fluxo conforme uma decisão ou uma condição pré-estabelecida. Tem também esse aqui que indica que vai sair aí um relatório impresso, né? É a saída de dados em impressora. Tem esse conector que quando você tem que, por algum motivo, dividir o seu diagrama em partes e que essas partes estão em páginas diferentes, então você utiliza esse conector. Quando essas partes estão na mesma folha, então você utiliza esse outro conector aqui. E aqui é o símbolo de entrada de dados via teclado. Mais à frente a gente vai ver os exemplos de fluxograma. Então, aqui um exemplo de um algoritmo que representa uma ligação telefônica, mas utilizando aí uma maneira textual de representar o algoritmo. Ele tem um início e um fim, e aqui o desenvolvimento. O início seria: retire o fone do gancho, leve o fone ao ouvido, verifique se há sinal de linha. Se houver, disque o número de destino. Aguarde o sinal de chamado. Aguarde o atendimento da chamada. Desenvolva a conversa e recoloque o fone no gancho. Isso marca o final desse algoritmo, que é uma ligação telefônica. Vamos ver como é que fica isso representado graficamente aqui. O mesmo algoritmo da ligação telefônica. Olha. O símbolo aqui de início, né? Um processamento, que é tirar o fone do gancho. As setas indicam aqui o fluxo, né? Levar o fone ao ouvido, a seta indica o fluxo e a seta indica o fluxo e liga um bloco ao outro, um bloco de instrução ao próximo, né? Aqui chegamos no momento de decisão, olha. Deu sinal de linha? Se não deu sinal de linha, você segue esse fluxo aqui, ó. E o próximo passo seria recolocar o fone no gancho e finalizar a tentativa de ligação. Deu sinal de linha? Se sim, então o fluxo é esse aqui, olha. Deu sinal de linha, próximo passo seria aguardar o sinal de chamado, aguardar o atendimento, depois desenvolver a conversa e aí recolocar o fone no gancho e finalizar o algoritmo. Vamos ver mais um exemplo aqui. Esse algoritmo apresenta se o número é par ou ímpar. Em representação textual, ficaria assim, olha. Receber o número, dividir o número por 2, verificar se sobrou o resto. Se sobrou o resto, escrever ímpar. Se não sobrou o resto, escrever par. E finalizar. Veja que cada linha de comando é bem definida, bem marcada o início e o final, e não tem dúvidas. Por que eu pedi para dividir o número por 2? Porque dividindo o número por 2, se sobrar resto, é porque ele é ímpar, né? Se não sobrar, é porque ele é par. Então, aqui eu fiz um algoritmo que tem um nível de detalhe maior. Esse mesmo algoritmo, representado aqui graficamente, eu representei de uma maneira não tão detalhada, olha. Ele inicia, lê um número, né? Esse símbolo para você pegar um dado do teclado. Tem uma decisão que é assim: o número é par? Não, então exibir a mensagem que o número é ímpar e finaliza. Se na decisão o número é par, sim,
Então, exibir a mensagem, número é par, e finaliza. Eu representei aqui de maneira mais ampla, mais genérica, aqui no diagrama, porque o diagrama ele serve para isso mesmo, né? Para você ter uma visão clara, rápida do que é o fluxo como um todo, do que são as instruções assim como um todo. Aqui eu detalhei um pouco mais e isso se aproxima mais do que seria um algoritmo escrito em linguagem de programação, ou seja, um programa, né? Porque o programa vai ter que executar essa divisão e verificar se sobrou aqui o resto ou não. O importante dessa explicação, dessa apresentação sobre algoritmo, é que é importante fazer esse passo a passo, tanto esse como esse daqui, é importante criar esse hábito para quem é estudante ou para quem é programador, porque justamente é nesse momento que que você tem uma oportunidade de verificar se a lógica do seu programa está correta antes de implementar. Ou seja, aqui você já vai detectar alguns pensamentos que não estejam corretos, ou seja, que você não utilizou a lógica corretamente para declarar aí o seu passo a passo, né? Ou pode estar errado na ordenação, ou um passo a mais ou a menos que você colocou. Então, esse é um momento, é uma oportunidade que você tem de verificar antes de implementar em alguma linguagem se a sua lógica está certa, se o seu algoritmo vai produzir um bom resultado, se o seu raciocínio lógico vai atender aquele objetivo específico que você se propôs. Esse é o curso básico de lógica de programação. Eu sou Vanessa Balbo, construindo aprender.